Os juros do Brasil subiram de novo ou será que caíram? Agora me responde, você realmente acha que isso muda alguma coisa para o crescimento do Brasil? O país parece preso num ciclo infinito de juros altos, inflação e crescimento baixo. Mas você sabe por quê? Neste vídeo eu vou te explicar de forma simples e didática por que os juros do Brasil oscilam tanto, por que crescemos tão pouco e o que isso significa para o seu dinheiro. E se você acha que entender economia é complicado, fica comigo porque eu vou te mostrar tudo com exemplos práticos que fazem sentido para o seu dia a dia. E se esse tema te interessa, já deixa o like e comenta aqui se você acha que os juros do Brasil vão continuar subindo. Agora, por que os juros do Brasil sempre oscilam? Vamos começar entendendo como os juros no Brasil funcionam e por que sempre estamos nesse sobe e desce. Pensa na economia como um carro e o Banco Central como um motorista. Quando a inflação acelera, o Banco Central pisa no freio subindo os juros. Quando a economia desacelera demais, ele tira o pé do freio e reduz os juros para incentivar o crescimento. Mas aqui no Brasil tem um problema. Nosso carro sempre anda com um pé no acelerador e o outro no freio ao mesmo tempo. Isso acontece porque temos algumas características que fazem com que nossos juros sejam estruturalmente mais altos do que a média mundial. Então essas características são uma dívida pública alta, o governo precisa pagar juros elevados para poder atrair investidores, uma baixa poupança interna, como o brasileiro não poupa muito, a gente tem que ir atrás de capital externo, de dinheiro de investidores externos, e também o nosso histórico de crises e instabilidade. O Brasil já passou por vários calotes, o que faz com que os investidores exijam juros mais altos para emprestar dinheiro para o país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o governo emite títulos públicos, ele paga algo como 4% ao ano. No Brasil, mesmo quando a Selic está baixa, os juros da dívida são muito maiores. Isso porque o risco Brasil é maior. Mas não, a inflação, por que ela nunca desaparece? Agora vamos falar da inflação, porque ela é o verdadeiro motivo pelo qual os juros sobem e descem. Nos anos 80 e 90, o Brasil viveu um pesadelo chamado hiperinflação. Os preços subiam tanto que as pessoas precisavam correr para o supermercado assim que recebiam o salário, porque no dia seguinte tudo estaria mais caro. A gente venceu a hiperinflação com o Plano Real, mas o problema nunca de verdade desapareceu. E sabe por quê? Porque a inflação no Brasil é muito mais sensível a fatores externos do que em outros países. Somos um país que depende muito de commodities e importações. Então eu quero que vocês pensem aqui no preço do arroz e do feijão. Se o dólar sobe, os fertilizantes ficam mais caros e isso encarece a produção. O mesmo vale para combustíveis. Se o preço do petróleo sobe, o impacto chega no Brasil na hora. O Brasil cresce pouco e isso é um grande problema. Agora que você já entendeu como os juros e a inflação funcionam, falta uma peça nesse quebra-cabeça, o crescimento econômico. Por que o Brasil cresce tão pouco? Os motivos são vários, mas os principais são juros altos que dificultam o crédito e o consumo, um excesso de burocracia e carga tributária pesada, a falta de investimento em inovação e tecnologia. Então pensa num pequeno empresário que abre um negócio no Brasil. Além da burocracia, se ele precisar de um empréstimo, ele vai pegar os juros provavelmente muito alto para quem está começando o negócio. Em países desenvolvidos, esses juros são abaixo de 10% ao ano, ou até menos que isso. Pessoal, diante de tanta incerteza, o que o investidor deve fazer? A resposta é muito simples. Você não pode reagir de forma emocional a cada mudança na Selic. Então, juros altos, talvez seja um bom momento para você ir para a renda fixa. Juros baixos, você vai ter mais oportunidades na renda variável e outros ativos. Mas isso não significa sair comprando e vendendo a cada decisão do Copom. O ideal é ter um planejamento financeiro sólido para não depender dessas oscilações. Se uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o Brasil vai continuar oscilando, mas você não precisa oscilar junto com ele. Esse vídeo está indo ao ar um dia depois de uma nova decisão do Copom. E eu não sei se de fato, porque ele foi gravado antes, se o juro subiu, ele caiu ou ele se manteve. E na verdade, isso obviamente que é importante, a gente tem que entender, mas isso são fatores externos. Fatores externos nos impactam, mas se nós tivermos fatores internos sólidos, com certeza eles vão impactar menos. Então é por isso que você precisa de um planejamento financeiro sólido para proteger e crescer o seu patrimônio independentemente da situação que o Brasil esteja. E se você quer saber mais como realizar esse planejamento financeiro ou cuidar melhor dos seus investimentos, clica no link da descrição e fale com um especialista da nossa equipe. Nos vemos no próximo vídeo.